para nós, né? Então, frente a essa delicada posição ambiental aí que o nosso país se encontra, né, que onde esse discurso está inferiorizando o meio ambiente, diminuindo a sua importância, a gente preferiu, né, focar no tema de biomas para estarmos mais alinhados, né, nós como sociedade estarmos mais alinhados com essas questões que norteiam o problema do meio ambiente, né? Nesse sentido, a gente vai colocar em evidência essas questões sobre a conservação dos biomas, os organismos que estão envolvidos, né, e as pesquisas que os envolvem, né. Aí o que acontece? Nós vamos trazer ao longo dessa semana essas palestras, como eu bem coloquei, e aí alguns palestrantes vão falar também sobre suas pesquisas e os trabalhos que eles desenvolvem ao longo da sua formação, ao longo do seu trabalho aí, propriamente dito. Então, nesse sentido, hoje, propriamente dito, nós temos a professora doutora Ana Maria Rui, que é professora da Universidade Federal de Pelotas, né? Ana Maria Rui, ela é bióloga, né? Tem especialização em sistemática e biodiversidade animal, mestrado em zoologia pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Doutorado em ecologia pela Universidade de Brasília. E, como eu disse, atualmente é professora de ecologia, zoologia e genética no Instituto de Biologia na Universidade Federal de Pelotas, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, para quem não é daqui do estado, né? Ela é professora, então, desses cursos e a linha de pesquisa da professora está focada na ordem Chiroptera, como vocês bem estão vendo aqui, né? Que será o foco principal da palestra dela. Focando principalmente em aspectos morfológicos e, né, enfim, análise de dimorfismo sexual, diferenciação de populações, biologia e principalmente conservação desses organismos nesse bioma propriamente dito, né? Então, eu espero que vocês contemplem e gostem da palestra. Eu vou chamar a professora agora. A gente não teve o tempo de testar os áudios e os vídeos no início da palestra. Então, se houver algum probleminha aqui, já peço desculpas antecipadamente, tá? Professora, você consegue habilitar o áudio e o vídeo ali embaixo para nós? O áudio já está habilitado, vocês me ouvem? Ouvimos e apareceu também. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Desculpa, eu acabei esquecendo a sua participação aqui, eu aceito o convite. Fiquei extremamente feliz quando você aceitou, por conta desse tema extremamente relevante, principalmente envolvendo esses organismos que a maioria das pessoas às vezes tem um pouco de dificuldade em reconhecer, conhecimento, um pouco de preconceito, talvez até você falar sobre isso, né? Então, eu acho bem importante que a gente contemple esses temas para que a gente possa se interar mais com o assunto. Então, desde já, muito obrigado, tá, pela presença e disponibilidade, e eu espero que todo mundo aproveite bastante. Ótimo, Marcos. Podemos começar? Você está vendo o botãozinho ali para passar? Consegue falar? Estou vendo. Perfeito. Vocês me veem bem? Então, vamos começar. Então, na verdade, sou eu que agradeço essa oportunidade. Eu gosto muito, adoro de falar sobre os morcegos, né? Então, quando o professor Marcos me convidou, eu fiquei extremamente feliz. E é uma satisfação estar aqui com vocês, né? E falar um pouquinho sobre morcegos, no geral, e um pouquinho sobre os morcegos do Pampa. Então, Marcos, muito obrigada pela oportunidade, tá? O título da palestra é Diversidade de Espécies e Conservação dos Morcegos do Pampa Gaúcho. Então, como o Marcos falou, eu sou professora Ana Rui, eu trabalho na UFPEL, uma universidade que fica no Pampa, né? Então, ela fica na planície costeira, no Pampa. Eu sou coordenadora do Laboratório de Ecologia de Aves e Mamíferos e sou professora do programa de pós-graduação em Biologia Animal. Então, nós temos no departamento um programa, né, e eu oriento principalmente com aves e com mamíferos, mas o meu grande foco são os morcegos mesmo. E como eu estava dizendo, eu agradeço muito quando me convidam para conversar sobre morcegos, para falar sobre morcegos, porque nós precisamos falar sobre morcegos. É um grupo que merece muita atenção, e então eu vou contar uma história para vocês, porque que eu acho que qualquer oportunidade para falar sobre morcegos é muito importante. Eu, há muito tempo, trabalho com morcegos, e há muito tempo desenvolvo trabalhos, e há muito tempo vou para campo, né? Então, eu sou uma ecóloga, e praticamente todos os trabalhos que eu faço
algum momento tem um aspecto que envolve o campo. E nesses campos, né, nesse processo de coleta de dados, nós entramos em contato, então, com a população, e as pessoas perguntam muito sobre morcegos. E as perguntas que... Eu fiz uma lista aqui, então, que vocês conseguem visualizar, as perguntas que eu mais ouço, né? Morcegos são ratos velhos, eles atacam e chupam sangue, eles são cegos, eles se enredam no cabelo das pessoas. Esse é o tipo de pergunta que a gente ouve quando a gente está no campo, né? E a pergunta mais frequente é se os morcegos são ratos velhos. Para quem sabe um pouquinho sobre morcego, a gente sabe que não tem fundamento científico nessas perguntas e nessas crenças. E, na realidade, os morcegos, eles são muito mais do que isso. Nós precisamos conversar sobre morcegos, precisamos palestrar, precisamos estudar todas as vezes que nós tivermos oportunidade para acabar com certos mitos que envolvem os morcegos. No geral, as pessoas não gostam de morcegos, né? É um animal noturno, pouco visualizado, e as pessoas têm muito preconceito. Então, existem muitos mitos e muito preconceito a respeito de morcegos. Nós precisamos conversar sobre eles sempre que a gente puder. E, na realidade, os morcegos, eles são animais fantásticos, né? Quando a gente começa a estudar morcegos, a gente percebe que eles são animais maravilhosos, lindos, e são animais que todos os aspectos sobre morcegos são interessantes e fascinantes. Eles são animais que têm adaptações fantásticas, né? Durante milhões de anos, eles tiveram toda uma história evolutiva especial, né? Eles têm adaptações morfológicas, fisiológicas, comportamentais, ecológicas. Todas essas adaptações são muito importantes. Eles têm importância econômica, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eles têm importância em saúde pública e também em zoonoses, principalmente porque eles são reservatórios de alguns micro-organismos que podem ser patogênicos. Então, todos os aspectos relacionados a morcegos são muito interessantes. Eu espero conseguir expor um pouquinho desse fascínio que eu tenho a respeito dos morcegos hoje aqui falando para vocês. Bom, então, vamos falar um pouquinho, antes de entrar exatamente no Pampa, né, no bioma que eu trabalho, na questão dessas adaptações extremas, para vocês entenderem essa importância dos morcegos. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre os morcegos é que eles são mamíferos como nós, né? Então, são tão mamíferos quanto nós, mas eles voam. E isso é um aspecto fantástico, né? Mamíferos que voam. Então, eles são os únicos mamíferos que realmente conseguem voar. E existe muito poucos econômicos com essa capacidade de voo, né? Então, se a gente pensar em vertebrados, apenas as aves, os morcegos e os pterossauros, que são um grupo completamente extinto, conseguiram ter essa adaptação. E os morcegos, eles são os únicos mamíferos que voam, né? Então, aqui, a minha amiguinha, Glossophaga soricina, um morcego que eu amo. Se vocês estão no Rio Grande do Sul, ou na maior parte do Brasil, vocês coexistem com essa espécie aqui, ela é bastante comum. Inclusive, ela pode viver em áreas urbanas, periurbanas, em cidades. O nome dela é Glossophaga soricina. E por que eu escolhi essa foto exatamente? Porque essa fêmea que ela foi capturada e ela estava, então, carregando o filhotinho. Esse aqui é um filhotinho, né? Esse aqui é o adulto, a mãe, né? A fêmea adulta. E ela foi, no momento da captura dela pelo pesquisador, ela estava transportando o seu filhotinho que fica, então, agarrado ao mamilo. Então, vocês vejam que só esse aspecto do mamífero tão pequenininho conseguir voar e conseguir carregar o seu filhote, que é enorme, é muito interessante. Tem toda uma adaptação relacionada a isso. Nem todas as espécies de morcego, eles carregam os filhotes, né? Mas muitas espécies carregam, e eles são extremamente fortes, porque os filhotes, eles não nascem pequenos, os filhotes nascem grandes.
Bom, então, assim, para compreender o grupo, a gente tem que falar, né, esses mamíferos que voam, a gente tem que falar um pouquinho, então, sobre a questão do voo e a questão da ecolocação, que são características muito importantes dos morcegos. Então, os morcegos, eles têm todo o esqueleto, né, todo o corpo deles adaptado para o voo. Então, vocês podem ver nessa imagem o esqueleto do morcego, e reparem na estrutura do braço, do antebraço e das asas, né? Então, todo o braço, o antebraço, e toda a mão dele é toda transformada, os carpos, as falanges são muito longos, muito espaçados, e há uma membrana, né, que liga a mão dele ao corpo. Além de toda essa estrutura do membro inferior transformado numa asa, nós temos toda a parte torácica muito forte, né? Muito desenvolvida para suportar os músculos do voo, e toda a parte dos membros posteriores e do quadril, né? Da cintura pélvica, bem reduzida para diminuir o peso, né, do animal. Então, eles têm um esqueleto, assim como as asas são todas adaptadas ao voo, os morcegos também. Ser adaptado ao voo não é uma adaptação banal, corriqueira. Para um animal voar, ele precisa ser profundamente adaptado para conseguir lidar com as restrições, né, impostas por esse tipo de deslocamento. Associado ao voo também, muitos grupos de morcego desenvolveram uma forma bem interessante de se orientar, né? Assim, os morcegos, eles não são cegos, existem morcegos que enxergam mais e existem morcegos que enxergam menos, né? Mas eles não são cegos, isso é um mito. Mas muitos morcegos, principalmente de alguns grupos de insetívoros, paralelamente ao voo, conseguiram se adaptar para ecolocar, né? Então, eles emitem sons, e com essa emissão de sons e o eco desses sons, né? A vibração que provoca no ar, eles conseguem ter uma imagem do que os cerca e, inclusive, caçar animais muito pequenininhos, né? Que também estão se deslocando no espaço aéreo, né? Então, o morcego está se deslocando, ele consegue emitir uma onda sonora, né? E volta através do eco, e ele consegue processar toda essa informação para caçar. Golfinhos também têm uma adaptação semelhante, alguns cetáceos também, né? Então, o voo e a ecolocação são duas adaptações muito importantes de morcego, muito interessantes e, assim, marcam profundamente o grupo. Outro aspecto muito interessante, né, sobre os morcegos, né, eu vou falar para vocês o que são os morcegos, quais as principais características, essa questão de, além de voar, além de ter todo um tipo de orientação espacial muito especial, eles são animais extremamente longevos, né, então existem trabalhos sobre longevidade, senescência, envelhecimento em morcegos, eles são especiais nesse aspecto também. Então, morcegos geralmente são muito pequenos, né? Esse morcego da foto, ele pesa poucas gramas, né? É um Myotis, o nome dele é Myotis brandti, ele é da família Vetilionidae. Por que eu trago essa espécie? Porque ele é o recorde de morcego, né, registrado e com maior longevidade. Então, vocês imaginem, um morceguinho de 5, 6 gramas, super pequenininho, um morcego insetívoro. Esse morcego aqui tem registro de, do máximo, né, de tempo de vida de 41 anos. 41 anos para um animal tão pequeno é muito. Então, esse é um recorde entre os mamíferos, né, de mamífero pequeno que mais viveu. Pequenos mamíferos não vivem tanto. Então, é um recorde entre, não só morcegos, mas todos os mamíferos. Vocês vejam o seguinte, ó, um animal tão pequeno, né, não deveria viver tanto. Então, esse animal, ele viveu 9,8 vezes, ele é 9,8 vezes velho do que é esperado para um mamífero do mesmo tamanho. Detalhe, onde ele vive? Ele foi coletado na Sibéria, na Rússia, né,
em lugares muito frios, e eles são animais que hibernam, que durante o inverno eles entram numa certa inatividade. A hibernação, ela tem sido relacionada com o maior tempo de vida e com dos morcegos, né? Então, animais que hibernam, eles se tornam mais longevos. Vocês devem estar se perguntando como é que eles sabem que esse animal viveu tanto, né? Ele foi marcado, né, em algum momento e foi capturado 41 anos depois. Como é que se sabe que esse indivíduo é esse indivíduo? Observem aqui na asa deles, tem uma anilha de alumínio, e é a forma como os pesquisadores marcam morcegos, né? É uma anilha de alumínio, ela tem um número que identifica esse indivíduo aqui para o futuro. Ele foi marcado e 41 anos depois foi capturado. É fantástico, 41 anos. Só mamíferos muito maiores vivem tanto. Outra característica muito interessante dos morcegos. E por essa característica de longevidade, né, são utilizados em estudos de senescência. Então, de envelhecimento, de longevidade, então são usados como modelos para estudar envelhecimento. Outro aspecto muito interessante dos morcegos, eu não sei se vocês fazem ideia sobre isso, mas os morcegos, eles são um grupo de mamífero extremamente diverso. Né? Eles se caracterizam, o grupo Chiroptera, né, a ordem Chiroptera, ela se caracteriza por ter muitas espécies, e, além disso, algumas dessas espécies são muito abundantes, né? Tem um número de indivíduos fantásticos, tem populações enormes. Então, entre os mamíferos, eles são um grupo bastante diverso. Se sabe que tem cerca de 300 espécies, e por que eu digo cerca? Que são muito semelhantes uma das outras, que são bem difíceis de reconhecer, então ainda estão sendo descritas novas espécies, e ainda tem essa questão das espécies críticas. Então, existem cerca de 1.300 espécies de morcegos descritas, em 175 gêneros. Vocês vejam que entre os mamíferos é um grupo bem importante. E representam 1/5 de todos os mamíferos viventes atualmente. De todos os mamíferos que nós temos atualmente, 1/5 são morcegos. Eles são taxonomicamente divididos em dois grandes grupos, os megaquirópteros, que são as raposas voadoras, né, os maiores morcegos que existem, e os microquirópteras. Esses dois nomes, megaquiróptero e microquirópteros, de vez em quando troca de nome, né, tem outros nomes que também são conhecidos, mas, de qualquer forma, existem dois grandes grupos. E não só, como eu falei aqui nesse slide, existem muitas espécies de morcegos, né, no mundo, mas é um grupo fantástico, porque nós podemos encontrar muitas espécies de morcegos no mesmo lugar. Então, esse caso aqui que eu trago para ilustrar essa característica dos morcegos é interessantíssimo. Então, em áreas de florestas equatoriais e tropicais do mundo, então bem próximo do Equador, onde nós temos as florestas tropicais chuvosas, que são ecossistemas com alta produtividade, né, e que tem muita diversidade de todos os grupos, nós podemos encontrar muitas espécies de morcegos no mesmo lugar. Esse aqui é um exemplo de uma floresta tropical chuvosa, aqui é o norte da América do Sul, aqui está o norte do Brasil, Venezuela, Suriname, e esse aqui foi um trabalho realizado na Guiana, uma unidade de conservação, tá? É bem próximo do Equador, né, uma floresta tropical chuvosa, essa aqui é uma foto dessa floresta tropical chuvosa, e nesse lugar os pesquisadores, eles conseguiram coletar na mesma área 86 espécies de morcegos. 86 espécies de morcegos no mesmo lugar. Esse é um número fantástico para mamíferos. Como 86 espécies conseguem existir no mesmo lugar? Bom, porque esses morcegos, eles usam o ambiente da floresta, né, de formas diferentes, e eles têm adaptações diferentes.
Então, entre essas espécies de morcego, existem morcegos que tipos de ursos, eles se alimentam de coisas diferentes, né? Eles usam partes da florestas diferentes, tanto do ponto de vista vertical quanto horizontal. Essas florestas são muito estratificadas, né? Verticalmente, e existem morcegos que só ocupam a parte mais interna da floresta, existem morcegos que ocupam mais o estrato médio, existem espécies que se usam mais o dossel da floresta, existem espécies que caçam e voam acima da floresta. Então, essas espécies de morcego têm nichos diferentes e usam o seu ambiente de forma diferente e por isso conseguem coexistir. Esse aqui é um dos recordes, né, de maior riqueza de espécies numa área no mundo. Fica aqui na América do Sul. Então, a importância dessas florestas tropicais chuvosas, né, próximas ao Equador, para a manutenção da diversidade, não só de morcegos, mas de todos os grupos taxonômicos. É importante a gente pensar nisso quando se pensa em conservação e a importância de manutenção dessas florestas, como a Amazônia. Sustentam muitas espécies de muitos grupos taxonômicos. A importância da sua conservação, né? Bom, além de a gente ter entre os morcegos uma grande diversidade de número de espécies, uma grande abundância, nós encontramos também entre os morcegos uma regional muito grande. Então, existem animais com diferentes papéis na comunidade entre os morcegos. Vamos ver um pouquinho, então, essa questão. Então, aqui a gente tem uma teia, né, uma comunidade qualquer, e os morcegos, eles ocupam nessa teia, nessa rede de interação numa comunidade, os morcegos, eles acabam tendo papéis diferentes, eles ocupam posições diferentes, e sendo importantes em vários pontos das redes formadas pela comunidade. Então, assim, ó, a gente tentar entender a diversidade funcional falando de hábitos alimentares, o que a gente vai ter? Isso é um ponto muito interessante também sobre morcegos, que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, não é um conhecimento assim tão disseminado. Então, existem morcegos insetívoros, existem morcegos frugívoros, nectarívoros, carnívoros, piscívoros, hematófagos e onívoros. Eu vejo que quando nós conversamos assim com as pessoas que talvez não entendam tanto de fauna e não são biólogos, as pessoas, quando se pensa em morcego, pensam muito em hematófagos, né? Ah, morcegos hematófagos, eles transmitem doenças. Porém, os morcegos hematófagos só tem 3 espécies, eles são um pedacinho muito pequeno da diversidade de morcegos. É muito grande a diversidade funcional de morcegos, e aqui está expressa pelos hábitos alimentares. Então, vamos falar um pouquinho sobre morcegos insetívoros, né? O maior número de espécies de morcegos são os insetívoros. Então, aí a gente já tem uma dica da importância de morcegos, né? Morcegos insetívoros, eles são o maior número de espécies são insetívoros. Esse aqui é um exemplo, né? É um dos insetívoros que eu mais gosto, ele é muito bonito. Ele chama Lasiurus cinereus. Ele ocorre em todo o Rio Grande do Sul, né? Inclusive no Pampa do Rio Grande do Sul. Ele é um morcego maravilhoso, ele é um Lasiurus grande, né? E ele tem essas cores bonitas. Ele é um grande caçador de inseto a grandes alturas, e ele, infelizmente, é dificilmente capturado, e a gente tem dificuldade de estudar essas espécies. Aqui é o Lasiurus cinereus. Observem bem as variações morfológicas entre essas espécies que eu estou mostrando, ó. Aqui a gente tem um morcego de outra família, então completamente diferente. Esse aqui é o Eumopsis glaucinus, um molossid bastante grande. Olha as orelhas, todas grandes e especializadas, né, para captar, então, as vibrações, né, as ondas sonoras, que ele se orienta com essas ondas sonoras. Então, o Eumopsis, família molossid. Esse aqui não tem no Rio Grande do Sul. Esse aqui é um morcego também que não tem no Brasil, inclusive.
E aqui eu chamo a atenção, ele é um insetívoro também, e aqui é um grupo de indivíduos abrigados numa caverna. Eu chamo a atenção aqui nessa imagem para o fato de um dos abrigos muito ocupados por morcegos serem cavernas, né? São hábitats que a conservação, são estruturas, as cavernas, ambientes cársticos, são muito importantes para a conservação de morcegos, porque existem muitas espécies de morcegos que são dependentes de cavernas. Então, essa aqui é um grupo de Myotis sodalis, abrigado numa caverna, isso aqui é nos Estados Unidos, no estado de Indiana, e essa espécie aqui, ela está ameaçada de extinção, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Muitas espécies de morcego, eles que usam cavernas, estão em perigo, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Morcegos frugívoros, gente. Então, existem uma série de espécies de morcegos que comem exclusivamente frutos. E esse aqui é um deles, Ectophila alba. É um dos morcegos que eu amo, né? Ele é do tamanho do polegar de vocês, ele é bem pequenininho. Vocês estão vendo aqui um grupinho de Ectophila alba, e ele vive em grupos em florestas tropicais da América Central, na Costa Rica, principalmente, né? Eles têm um hábito muito interessante. Vocês estão vendo que essa aqui é uma folha. Eles são conhecidos como morcegos que constroem tendas, porque eles vivem nessas florestas tropicais e eles transformam folhas de certas espécies de plantas em abrigos. Então, aqui eles cortaram, né, essa folha e fizeram uma tendinha. E eles usam como abrigo por um tempo e depois eles, quando a folha fica velha, eles trocam de abrigo. Esse morceguinho aqui é frugívoro, tá? Esse aqui é um outro frugívoro. E daí eu quero chamar atenção aqui com essa imagem. Esse aqui é Mesófila maconelli, uma espécie de frugívoro. Quero chamar atenção aqui para essa estrutura aqui. E essa estrutura aqui chama folha nasal. Então, vocês vejam as adaptações, né, das diferentes famílias, dos diferentes grupos. Essa folha nasal aqui é uma estrutura... Aqui está o narizinho dele, né? E o nariz é todo transformado na folha nasal. E vocês vejam o seguinte... cada grupo tem a sua adaptação, a diversidade funcional, morfológica é muito grande. Então, eles têm muitos frugívoros, são da família Philostomide, né? Muitos morcegos da família Philostomide são frugívoros. A família Philostomide se caracteriza, então, por essa estrutura aqui, que é a folha nasal. É um órgão sensorial. E, então, né, existem morcegos que são exclusivamente frugívoros. Inclusive, no Rio Grande do Sul, e inclusive no Pampa Gaúcho existem morcegos exclusivamente frugívoros. É óbvio que a diversidade, a riqueza de espécies de frugívoros é muito maior em florestas tropicais chuvosas. E uma coisa bem interessante também da gente falar, essas aqui são fotos de raposas voadoras, né? Essa aqui é a família dos megaquirópteros, família Pteropodide, né? São os megaquirópteros, só tem uma família. E esse aqui é o Pteropus giganteus, é um dos maiores morcegos que existem. Né? É uma espécie de raposa voadora indiana, nome comum. Aqui eles estão abrigados em árvores, né? Aqui voando, eles são bastante grandes, né? Espécies de morcego. E os morcegos, essas raposas voadoras do gênero Pteropus, eles são frugívoros. São animais que se alimentam de frutos. E alguns outros pteropodídeos também podem comer flores. Mas existem muitas espécies frugívoras. Então, outra coisa interessante dos pteropodídeos é que os olhos são bastante grandes, eles enxergam melhor do que outros grupos de morcego. Bom, vamos adiante. E existem morcegos nectarívoros, então. Existem morcegos muito dependentes de flores para sua alimentação. Vamos ver algum exemplo. Esse aqui é uma das espécies de nectarívoro que eu mais gosto. Ele é um animal bem endêmico, né, uma distribuição bem restrita. Ele é um filostomídeo, está aqui a folhinha nasal dele. O nome dele é Musonicteris harrisoni. E você muito pequenininho,
muito pequenininho, do tamanho do polegar aqui do pesquisador. Observem a estrutura do crânio. A estrutura do crânio é muito interessante. Muito interessante. Ele tem um rosto, a mandíbula e a maxila muito alongada, né? Esse rosto alongado, por quê? Porque ele é uma espécie adaptada para se alimentar de certas espécies de planta com flores, cuja a corola é tubular, muito alongada. Então, ele tem toda uma relação com essas de plantas e acabou, então, um processo de coevolução, acabou tendo essa adaptação aqui do rosto bastante alongado. Ele é muito bonitinho. Essa aqui é uma anora caudífera, ou anora caudífera, né? Ela está aqui com a cabecinha completamente escondida aqui nessa flor, que ela está se alimentando. Eu quis colocar aqui um exemplo de um morcego em voo, né, se alimentando de uma planta. A anora caudífera é uma espécie de morcego que tem no Rio Grande do Sul, é um filostomídeo, porém, ela não ocorre no Pampa, porque aqui não existem flores suficientes para ela se alimentar. Aqui uma outra espécie, né, essa aqui também é uma anora. Eu queria que vocês observassem nessa imagem aqui, essa aqui é a flor, né, como as flores são adaptadas, né, para serem polinizadas por morcego. Então, observem aqui o morcego, ele pairando, ele consegue acessar a flor, então ele consegue se alimentar em pleno voo. Olhem a estrutura da asa, que fantástica, né, a membrana aqui da asa. Para quem nunca pegou um morcego na mão, nunca teve essa oportunidade, eles têm estruturas de asa bastante elásticas, né? Então, são bastante elásticas e que proporcionam eles uma expansão de asa bastante grande. Então, e observem aqui, ó, ele consegue introduzir a cabeça e o rosto e a língua na coroa da flor. Vocês vejam aqui, ó, essa estrutura aqui são os estames. Olha onde o estame está batendo. Aqui no pescoço, né, na nuca do morcego, e ele vai sair daqui cheio de pólen, né? Então, ele é um polinizador dessa planta aqui. E existem morcegos carnívoros, né? Vocês sabiam que existem morcegos carnívoros? Eu acho fantástico que existem morcegos carnívoros. Será que existem alguma espécie de morcego carnívoro no Rio Grande do Sul? Existe, sim. Existem espécies de morcegos carnívoros no Rio Grande do Sul e existe no Pampa. No Pampa Gaúcho tem uma espécie de morcego carnívoro que, inclusive, eu já a vi aqui no Pampa, né? Um morcego maravilhoso. Existem morcegos que são exclusivamente carnívoros também. Essa aqui é um close, né? Então, passe, né? Um morcego carnívoro. O nome dele é Mimon Benetti. Ele também é vídeo. E para quem está acompanhando com atenção, vocês devem ter percebido que eu venho citando os morcegos filostomídeos em vários slides, né, em várias fotos, e os filomídeos, eles são incríveis, são uma família incrível por isso, porque só nessa família de filostomídeo, então, esses morcegos que têm a folha nasal, existem espécies frugívoras, nectarívoras, e existem espécies carnívoras. Essa face aqui com a folha nasal bem alongada, orelhas bem grandes, são características de morcego que são carnívoros, né? Uma adaptação de carnívoros. Vocês vejam que a orelhinha dele chega a ser toda estriada, né? Isso é uma adaptação para conseguir receber a onda sonora, porque eles caçam de noite. Vocês vejam que vocês não estão vendo os olhos, né? O olho bem pequenininho, né? O olho bem pequenininho, e aí a gente não consegue ver os olhos direito. E aí, bom, ele não enxerga tão bem, mas ele tem toda essa estrutura da folha nasal, que é um órgão sensorial, né? E ele ouve muito bem, então essas orelhas aqui ajudam ele bastante. Essa aqui é a espécie de morcego carnívoro que tem no Rio Grande do Sul, é Crotópteros auritus. Essa espécie aqui existe no Rio Grande do Sul, existe no Pampa, eu já vi aqui próximo de Pelotas, né, nessa região onde eu moro. É um filostomídeo, orelhas enormes, ele gosta muito de comer ratos, ratinhos, aves, lagartinhos. Ele come alguma coisa de inseto também, né, o Crotópteros auritus. Ele é conhecido como morcego bombachudo,
Ele é muito grande, muito bonito, e ele gosta também muito de se abrigar em cavernas. Aqui na Pelotas eu vi ele no antigo túnel de estrada de trem, né? Um túnel onde passavam os trilhos, a estrada de trem agora está desativada e tem uma colônia de Protópteros auritus, né? Amam um ratinho. Sim, Marcos, eles são lindos. Até o final dessa apresentação é esse o meu objetivo, convencer todos vocês de que os morcegos são lindos. E essa foto é uma foto fantástica. Essa foto aqui, claro, ela foi feita num estúdio, né? Ela foi feita, eles montaram toda uma estrutura de estúdio. O Merle Tuttle, se vocês quiserem procurar na internet, né, o site dele e as fotos dele, né, tem alguns pesquisadores que montam uma situação para conseguir fotografar. Eu acho linda essa espécie, o nome é Tracopsis cirrosus, também é um filostomídeo. E ele, gente, é um morcego filostomídeo, né, especialista em anfíbios. O prato preferido deles são anfíbios. Aqui conseguiram, né, uma situação, eles conseguiram fotografar o momento em que o Tracopsis ia abocanhar um anfíbiozinho que está aqui, tá? Então, ele caça de noite, por audição, e ele é um especialista em anfíbios. Então, vejam só o grau de especialização, não é só que o morcego, ele tem diferentes hábitos alimentares, carnívoro, frugívoro, nectarívoro. Os carnívoros podem se especializar em diferentes presas, se adaptar para, né? Então, é o extremo da especialização. Isso a gente encontra muito nos morcegos. E existem morcegos que comem peixes, inclusive no Rio Grande do Sul, os morcegos piscívoros. No Brasil existem, acho, tá? Essa foto aqui eu amo, ela foi tirada por um amigo meu, Christian Zoenck, e ela mostra uma colônia de Noctilio leporinos, ó, vários indivíduos de Noctilio leporinos. Esse aqui é um tronco de uma árvore, é uma árvore muito grande, tem um oco dentro, né? Tem um oco dentro, ela está completamente oca, e os noctílios fizeram seu abrigo nesse oco. E aqui, deve ter uns mais de 30 indivíduos, talvez 40 indivíduos se abrigando nessa árvore. O Noctilio leporinos, ele é um animal que ele é muito comum na planície costeira do Rio Grande do Sul, onde a gente tem todo esse sistema lacustre, muita água, muitas lagoas, mas ele é um animal exigente. Eu não tenho visto muito. Ele precisa de água, né? Precisa de corpos d'água bem preservados, e ele precisa, até onde eu saiba, precisa de grandes árvores velhas com ocos para se abrigar. Então, ele é um morcego exigente, né? E a conservação de corpos d'água e a preservação de árvores antigas é muito importante para a conservação de morcegos. Da face, né, do Noctilio biventris, a outra espécie de morcego pescador que existe no Brasil. Essa espécie aqui, ela não corre no Rio Grande do Sul, ela só corre mais ao norte, Santa Catarina, Paraná, ela não corre aqui, e ele não é tão restrito quanto a dieta, ele pode comer insetos também. E aí a gente chega aos hematófagos, né, que muita gente pergunta sobre os morcegos hematófagos, e muitas pessoas têm muita preocupação com os morcegos hematófagos, têm medo de morcego por causa das lendas, por causa que sabem que existem morcegos hematófagos. Gente, morcegos hematófagos não atacam, né? Eles são animais muito tímidos, digamos, né? Existem casos de morcegos hematófagos se alimentando de humanos, mas em condições muito específicas, né? É muito raro, é muito específico, então morcegos hematófagos não existem. Eu tinha dito para vocês que existem 1.300 espécies de morcegos, né? Existem só 3 espécies de morcegos hematófagos. E, apesar de todas as lendas sobre morcegos hematófagos, né? Essas 3 espécies de morcegos hematófagos que existem, Desmodus frotundos, Diaemus young e Diphylla caudata,
eles são neotropicais, eles ocorrem apenas aqui nas Américas. É estranho isso, porque todas as lendas, a questão do vampirismo, do Drácula, são todas lendas europeias. Essas lendas e histórias surgiram na Europa. E aí, não tem morcego hematófago na Europa, só tem aqui nas Américas. Tá? Então, de todas as espécies de morcegos, 3 hematófagos, tá? Esse aqui é o morcego hematófago que existe no Rio Grande do Sul, em todo o Rio Grande do Sul, no Pampa, ele é muito comum e abundante. Ele se abriga em cavernas e se abriga também em construções abandonadas, ocos de árvores. Ele existe em todo o Pampa Gaúcho, e esse morcego aqui, o Desmodus rotundus, ele é feito o controle das populações porque ele é o transmissor da raiva em bovinos, tá? Então, ele que está relacionado com o ciclo da raiva nas Américas. Obviamente que antes da colonização europeia, ele se alimentava de animais silvestres e as populações eram muito menores, né? E com a chegada dos europeus, com a degradação ambiental, com a introdução do gado, do cavalo, dos bovinos, ele teve uma mudança, começou a se alimentar de animais domésticos, né? Mas, originalmente, ele se alimentava de mamíferos silvestres. Essa aqui é Diaemus young, a outra espécie de hematófago, não tem no Rio Grande do Sul. E Diphylla caudata, que é, então, a terceira espécie de morcego hematófago. Dos 3, o que tem populações bem estabelecidas no Rio Grande do Sul é Desmodus rotundus. As outras 2 espécies, elas se alimentam mais de sangue de aves, e elas não são tão comuns no Rio Grande do Sul. Elas não ocorrem no Rio Grande do Sul, na realidade. E aí, existem morcegos que são, né? E aqui a gente volta com a minha amiguinha Glossophaga soricina, imagem no começo da apresentação, né? Aqui a gente tem a Glossophaga soricina não na mão do humano, mas empoleirada, né? Então, aqui está um close da face dela. Olha aqui, ó, a folha nasal, um filostomídeo. E aqui, ó, gente, olha o tamanho do bebezão que ela está carregando, né? Ela é um morcego pequenininho e carrega um filhote enorme. A Glossophaga soricina, a gente pode considerar ela como um onívoro, né? Por quê? Porque ela pode se alimentar de frutos, ela pode se alimentar de insetinhos, e ela pode se alimentar de flores. Aqui é uma foto da Glossophaga soricina com toda a face cheia de pólen, porque ela tinha metido a carinha numa flor e saiu toda lambuzada, né? Eu amo essa espécie e é uma das minhas espécies foco aqui do meu trabalho. Eu ainda pretendo trabalhar bastante com ela. Ela é muito fofa, ela é linda. Vocês sabem que eu já peguei esse bichinho aqui, a Glossophaga soricina, em rede, grávida no final da gravidez. E é uma coisa impressionante como como os bebês, né, como os filhotinhos nascem grande e como elas conseguem voar e se alimentar, sair, né, se alimentar no final da gravidez, elas ficam enormes, super pesadas. É um animal muito forte, muito bem adaptado. Hábitos alimentares de morcego, vocês já devem ter percebido que eu ia chegar nesse ponto aqui, né? Os serviços ecossistêmicos. O que são serviços ecossistêmicos? Bom, como os morcegos se alimentam de insetos, de frutos, de flores, eles acabam prestando serviços ecossistêmicos. Ou seja, se alimentando, eles interagem de uma forma na comunidade que é benéfico para todas as espécies e para nós também. Então, vamos ver os 3 principais serviços ecossistêmicos prestados por morcegos. Primeiro é o controle de populações de insetos, né? Eles são grandes comedores de inseto e eles controlam, então, as populações de insetos. Esse aqui é Tadarida brasiliense, um moloside, né? Em pleno voo, comendo uma mariposa. E, pasmem, existem estudos no Texas e no México que dizem que essa espécie aqui
ela preda insetos que as larvas são pragas de lavoura de milho e algodão. Então, essas mariposas aqui, a larvinha delas são pragas de milho e algodão. E aí, com a presença de Tadarida brasiliense nas áreas de cultivo, onde tem as lavouras, se faz uma economia, se economiza muitos milhares de dólares com a presença dessa espécie. Então, alguns pesquisadores, né, em 2006, eles fizeram uma estimativa que a economia em milhares de dólares chega a 740 mil dólares por ano nas áreas onde a Tadarida brasiliense está presente. Essa espécie aqui é muito importante para nós, ela é a espécie de insetívorro mais abundante no Rio Grande do Sul, forma grandes colônias, e ela é um dos focos do meu trabalho, na Tadarida brasiliense. Um grande comedor de insetos. Outro serviço ecossistêmico prestado pelos morcegos, então, é a dispersão de sementes, né? Os filostomídeos, então, como eu falei, todos esses morcegos que têm folha nasal, eles se alimentam de insetos e se alimentando de fruto, eles acabam dispersando as sementes nos hábitats, né? E os filostomídeos, essa família aqui, eles dispersam sementes de 549 espécies de plantas, de 191 gêneros e 62 famílias no Neotrópico, que é essa região das Américas. Já os pteropodídeos, que são as raposas voadoras, eles se alimentam de frutos de 139 gêneros e 58 famílias de plantas, lá na Oceania, na região onde eles ocorrem. Então, a dispersão de semente promovida pelos morcegos frugívoros é incrível. E também eles são polinizadores, né? Aqui eu fiz questão de botar essa foto linda que eu achei, não é minha, óbvio, mas ela é uma foto maravilhosa. Os morcegos que se alimentam de flores, eles gostam, do grupo que eles gostam são cactáceas, né? Então, aqui está uma cactácea, a flor, né? Aberta à noite, e aqui está um morceguinho com a cara né, se alimentando da flor. Então, aqui é uma interação. A polinização, né, por estudos que dizem que 528 espécies em 67 famílias e 20 ordens de morcegos polinizam 528 espécies de plantas. Os pteropodídeos, eles polinizam 168 espécies de 100 gêneros de 41 famílias de plantas. E os filostomídeos, então, no Neotrópico, existem estudos que dizem que o número de espécies polinizadas por ele pode chegar a 360 espécies de 159 gêneros e 44 famílias. Então, vocês vejam que não são números insignificantes, né? Nem os números relacionados ao controle de populações de inseto, nem o número relacionado à dispersão de semente, nem à polinização. Eles são animais muito importantes. Esses serviços ecossistêmicos que prestam são muito difícil de avaliar toda a importância que eles têm para a comunidade. E essas plantas que eles dispersam sementes e polinizam, muitas delas, elas têm valor econômico, são plantas que têm valor comercial. Então, é bastante importante a gente pensar nisso. Não sei se você... Então, vamos citar um exemplo, né? Eu não sei se vocês gostam de tequila. Tequila é uma planta, é uma bebida, né? E ela é produzida com agave. E a agave, ela é uma planta polinizada por morcegos. Então, eles polinizam plantas que têm valor comercial. E muitas outras, né? A agave foi só um exemplo que eu lembrei, porque a agave, da agave é produzida a tequila. E aí, a gente chega, então, no principal ponto da palestra, né? Eu não tive a oportunidade de falar nos morcegos em geral, mas e eu usei parte do tempo para isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre diversidade de espécies no Pampa Gaúcho e falar sobre essa questão de que faltam muitos estudos no Pampa Gaúcho. É uma área, uma região, em termos de estudos de diversidade, muito carente, né? Nós temos muitos
muito trabalho ainda pela frente para conhecer as espécies do Pampa gaúcho. Mas o que a gente sabe que provavelmente existe no Pampa gaúcho em termos de número de espécies, né? Vamos fazer uma análise aqui de comparativa e vamos pensar no que existe no Brasil, no que existe na região sul, o que existe no Rio Grande do Sul e para falar do Pampa. No Brasil, nós tem cerca de 178 espécies de morcegos, né? De 68 gêneros e 9 famílias. Então, se acredita, provavelmente é mais do que isso, mas em torno de 178 espécies no Brasil. Na região sul, tem 70 espécies de morcegos, 64 no Paraná, 46 em Santa Catarina e 40 no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente tem 40 espécies, tá? E elas são divididas em 4 famílias diferentes. Quem são essas famílias? Tem 12 espécies de filostomídeo, 12 de molosídeo e 15 de vespertilionídeo, tá? Essas 40 espécies que existem no Rio Grande do Sul, o que vai existir no Pampa gaúcho? Realmente no Pampa gaúcho, que provavelmente existe, ou por estimativas, ou por registro real, existe no Pampa, né? Nós fizemos essa estimativa aqui de número de espécies para o Pampa, para um livro, né, sobre morcegos do Pampa, que eu e a Marília Barros escrevemos, e deve ser publicado, espero, num futuro próximo. As nossas estimativas dizem que o Pampa gaúcho tem uma espécie de noctilionídeo, 7 de filostomídeo, 9 de molosídeo e 13 de vespertilionídeo. Então, o maior número de espécies são vespertilionídeos. E aqui está uma lista, né, de espécies. Na família Noctilionide só tem uma espécie, o Noctilio leporinus. Na família Filostomum, 7 espécies. A Desmodus rotundus, que é um hematófago, tem ampla distribuição. Protópteros auritus, que é o carnívoro, ele é uma espécie mais rara. Prosófaga soricina é amplamente distribuído e é abundante, é um animal bem tolerante, inclusive, à urbanização. Sturnera lilia é um pequeno frugívoro que tem ampla distribuição e é abundante no Pampa. E aí as outras espécies têm distribuição restrita e mais associadas à área de mata ciliar. A gente tem a família Moloside, 9 espécies no Pampa. Itadarita brasiliensis é de longe a espécie mais abundante, com maior número de indivíduos. É uma espécie muito associada a construções humanas, é bem sinantrópica. E eu posso citar também que a outra espécie abundante é Molossus molossus. Eu tenho visto bastante no Pampa. Então, Tadarida brasiliensis e Molossus molossus são as 2 espécies mais abundantes de molosídeo. E, finalmente, da família Vespertilionide, a gente tem 13 espécies, né? E aí, todas essas espécies aqui merecem atenção e merecem ser estudadas. Em termos de abundância, eu tenho visto bastante na região que eu trabalho, Stiotus velatus, Myotis leves, Myotis nigricans. Existe uma confusão taxonômica aqui, mas vamos chamar de Myotis nigricans. E o Epithésicus grande, que é o Epithésicus brasiliensis. Então, são espécies bem abundantes. Bom, então agora a gente já tem um cenário de quais espécies ocorrem no Pampa, né? Vamos falar um pouquinho de conservação, que eu acho que é um ponto que me interessa bastante. Então, vamos falar sobre quais são as ameaças a essa diversidade de morcegos no Pampa. Talvez vocês não tenham muita noção, mas existem uma série de ameaças à conservação de morcegos no geral, né? Eu fiz uma listinha aqui para explanar para vocês. Então, morcegos, as espécies de morcego e o grupo taxonômico como um todo, ele sofre uma série de ameaças, né? As principais estão listadas aqui. Então, quais são as principais ameaças a espécies de Chiroptera? A perda e alteração de seus hábitats, né? Espécies que precisam de hábitats específicos. A perda de abrigos ou distúrbios em abrigos, e aqui eu vou colocar cavernas, construções humanas, árvores, todo tipo de abrigo. A doença, muitas doenças, né, podem atingir morcegos, destacando aqui a síndrome do nariz branco, que eu já falo mais um pouquinho.
É muito importante para morcego colisão com estruturas construídas pelo homem, a questão de colisão com aerogeradores, vou falar mais um pouquinho adiante, é muito importante essa questão. A crença, né, por incrível que pareça, a crença de que morcegos são uma ameaça à saúde humana também os ameaça, porque existe muito preconceito em relação a isso. O fato deles servirem como alimento em certos países, né, ter sobreexploração para uso como alimento. Então, por exemplo, as raposas voadoras, elas são caçadas e servem como alimento, então elas são comidas. Isso pode impactar grandemente as populações. E a principal ameaça à conservação dos morcegos é a falta de informação também. Uma coisa que eu queria contar para vocês em nível mundial, antes de chegar no Pampa, é a questão da Bad White Nose Syndrome, que foi uma doença bem grave, que ela está restrita à América do Norte, né, que atinge morcegos em hibernação. É um fungo que causa a morte de indivíduos em declínio de populações. Várias populações inteiras de cavernas, de hibernados nos Estados Unidos. Esse fungo que causa essa doença, se acredita que chegou nos Estados Unidos, provavelmente é um fungo asiático, chegou nos Estados Unidos, Canadá, nas cavernas onde esses morcegos moram, nas botas de espeleólogos. Então, esse fungo se disseminou, os morcegos não têm qualquer tipo de proteção, e aí houve a extinção de populações inteiras. Mas é restrita à América do Norte. Não tem essa doença na América do Sul. Aqui é um grupo de morcegos em hibernação, no hibernáculo. Reparem aqui o narizinho todo branquinho. Esse aqui é o fungo, que está se dispersando pelo sistema respiratório. Essa aqui é uma caverna nos Estados Unidos. Esses animais, eles vão morrer. Esse fungo mata... Os americanos estão fazendo monitoramento contínuo dessa doença. Mas, né, dos grandes fatores de mortalidade de morcegos, de ameaça a morcegos, que está acontecendo praticamente em todo o mundo, é a mortalidade de morcegos por colisão com aerogeradores em parques eólicos. E aí eu queria contar para vocês que esse é um grande fator de ameaça a morcegos no Pampa Gaúcho, né? Existem 2 trabalhos publicados sobre mortalidade, e os 2, essa aqui é em Osório, na área de transição com o Pampa, e o outro é no Pampa. Esse trabalho aqui é meu, com alguns colaboradores, a Marília Barros e tal, e então, de morcegos em parques eólicos no Rio Grande do Sul, e muito no Pampa, né? Esse trabalho aqui, e esse trabalho aqui para o Rio Grande do Sul, para a região do Pampa, a idade é alta, e que as principais espécies afetadas são Tadarida brasiliense, e as espécies de lasiuros, das quais não se sabe nada, infelizmente, e aí, e que existe um padrão sazonal de mortalidade, e que há mortalidade diferencial também em diferentes hábitats. A outra ameaça a morcegos que me preocupam muito, e isso é muito forte aqui no Pampa Gaúcho, é a destruição de abrigos. Então, coloquem aqui em destruição do abrigo tanto a questão de abrigos em construções humanas, quanto a destruição de abrigos em árvores, né? Árvores antigas que são abrigos. Então, esse aqui é um trabalho nosso, né? Que a gente relatou, já apresentamos em congresso e estamos no processo de escrever esse artigo. Essa casa antiga aqui em Pelotas, ela foi reformada justamente no verão, né, em dezembro de 2008. Ela fica no centro da cidade de Pelotas. Ela estava abrigada uma colônia maternidade de Tadarida brasiliense nessa casa aqui. Infelizmente, né, chamaram a patrã quando houve o problema, mas toda a colônia foi destruída, né, do telhado, e foram mortos, então, 680 filhotes de Tadarida brasileira. Então, destruição de abrigos, intervir em abrigos, principalmente no verão, no Pampa Gaúcho, no Rio Grande do Sul,
é muito danoso, porque é a época reprodutiva. Então, se deve evitar qualquer tipo de intervenção em construções humanas que tenham morcego na época do verão, porque é a época que as espécies têm os filhotes. Então, destruição de abrigo é uma ameaça à diversidade de morcegos do campo. Essa aqui é uma colônia maternidade, são todos filhotes de Tadarida brasiliense. Então, essa aqui foi uma foto tirada dentro de um abrigo. Então, todos os filhotinhos recém-nascidos da Tadarida brasiliense, e essa aqui é a fêmea adulta que está cuidando deles, né? Então, nesse abrigo ali em Pelotas, foi isso que aconteceu. Estava formada essa comunidade, eles começaram a intervir para reformar o telhado, e existe muito controle sobre essas atividades. E, então, quando interviram no telhado, os adultos fugiram, abandonaram o abrigo e os filhotes todos foram mortos. Chamaram a patrã e depois chamaram a universidade. Felizmente, não tem como criar 680 filhotes, né? Então, é uma situação muito complicada. Então, assim, qualquer intervenção em construções humanas que abriguem colônias de morcegos não deve ser feita no verão. Jamais. Né? Porque pode acabar com uma colônia e é muito danoso. E aí, só para concluir, né, que eu acho que vamos deixar um pouquinho de tempo para pergunta, eu queria só contar para vocês o que o meu grupo de pesquisa tem feito, né, o que nós estamos fazendo para contribuir para que haja um pouquinho mais de conhecimento sobre os morcegos do pampa, as atividades do meu grupo. Nós temos trabalhado com um estudo sobre diversidade, né? Então, uma das minhas orientadas de mercado trabalhou com diversidades de morcego que utilizam como abrigo construções na área do pampa. E então a gente fez uma avaliação dessas espécies que utilizam construções humanas como abrigo. E agora a gente sabe então que tem duas espécies de filostomídeo que gostam muito de construções humanas, que é a Glossophylla e o Desmodus, no mínimo 4 espécies de Vespertilionidea e 2 espécies de molosídeo. Vocês vejam aqui, ó, Tadarida brasiliensis e Molossus gostam muito de construções humanas. E Tadarida brasiliense, os dados que nós estamos coletando indicam que Tadarida brasiliense seja bem dependente de construções humanas, ao ponto da gente chamar de uma espécie sinantrópica. Então, temos focado em estudos de diversidade em abrigos, construções humanas, e é o meu próximo morcegos que utilizam árvores no pampa, né? Árvores como abrigo, porque não se sabe nada sobre isso no Brasil, então também vão se direcionar. Nós temos feito estudos populacionais, que também é uma os pesquisadores não se dedicam a estudar populações, então o nosso grupo tem estudado Tadarida brasiliense, que está aqui, ó, entre as vigas de um sótão, né? Nós já descobrimos que há uma população aqui no Pampa e que há variações na estrutura etária das populações Tadarida brasiliense ao longo do ano, né? A população ela sofre ao longo das estações, e a nossa maior colônia, que tem 15 mil indivíduos no inverno, na primavera e verão, na época reprodutiva, ela chega a 30 mil indivíduos. Essa aqui é uma colônia que fica numa casa, dentro da UFPEL, na universidade que eu trabalho, e a gente monitora. Então, vocês imaginem indivíduos no outono e inverno para 30 mil na época reprodutiva. Que eu estou muito interessada, né? Nós temos trabalhado dentro do campus da UFPEL, campus com manejo, net house, uma casa de morcegos que nós construímos. Vocês vejam aqui ao fundo tem uma estrutura de controle que está sendo construído e para uma colônia de Tadarida brasiliensis, né? Então,
os responsáveis, né, na UFPEL por essa construção, a manejar esses morcegos, né, e como uma forma de compensação, nós construímos essa Bat House, que é uma casa de morcegos, ao lado do prédio, na esperança que eles, então, tenham um abrigo novo, né, então, esse aqui é o prédio em construção, já está bem mais adiantado, nós fechamos a estrutura da House aqui. A UFPEL, né, devidamente paramentada para proteger, se proteger e proteger os morcegos. Aqui de noite, né, os morcegos tinham saído do abrigo e nós estávamos fechando as fendas onde eles tinham se alojado, né. A gente faz isso com todo cuidado e não captura os morcegos, simplesmente fecha as estruturas onde eles ocupam. Aqui é uma outra foto da Bat House, né, da casinha, que a gente construiu para eles. Aqui estamos monitorando para ver como é que vai ser a ação dessa estrutura. Vocês vejam o seguinte, essa é uma iniciativa super nova aqui na América do Sul, e os americanos usam muito essas estruturas aqui para fazer manejo e para atrair morcegos para as áreas que eles têm interesse. Então, né, isso são estratégias de manejo bem comuns no hemisfério norte, mas aqui nós estamos estudando e começando com essas estruturas. Muito bem. Então, é isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigada. Eu acho que vamos deixar um tempinho, eu já falei demais, vamos deixar um tempinho, ver se tem alguma pergunta. Marcos, eu não acompanhei as perguntas. Oi, Ana, deixa eu só abrir aqui. Eu vou deixar minha câmera desligada para não travar, tá? Tem algumas perguntas, sim, que foram feitas mais acima, eu vou ler elas para você, depois eu quero fazer uma também, tá? Ok. O Fábio Oliveira, ele perguntou logo no início da apresentação como que os morcegos conseguem suportar os músculos de voo sem um externo em forma de quilha, como nas aves. Ah, sim, eles não têm quilha, não. Então, a inserção da musculatura é diferente, né? Mas eles têm toda... Se vocês lembram ali do começo, né? Daquela foto do esqueleto, aquela ilustração do esqueleto, eles têm toda uma caixa torácica muito ampla. Então, né, no externo, né, de uma forma diferente do que as aves. A caixa torácica dos morcegos e das aves é completamente diferente, né? Os morcegos, eles têm mais um achatamento dorso ventral, digamos. Então, tem uma maior superfície para inserção dos músculos na horizontal, digamos. Mas realmente, eles não têm quilha. Perfeito. Fábio, se você tiver alguma colocação, você pode escrever ali ainda, tá bom? Eu vou para a segunda pergunta, que é da Ana Sartori. Ela perguntou se existe alguma coevolução, uma adaptação das flores em relação aos morcegos. Né? Enfim, como que eles conseguem entender qual flor seria adaptada para eles, né? Sim, sim. Tem toda um processo de alguns gêneros, de algumas famílias de espécies de plantas com morcegos. Então, vamos fazer... Flores de beija-flor geralmente são vermelhas, têm cores vivas, né? Tem algumas características. As flores de morcego, geralmente, elas têm outras características que foram sendo selecionadas ao longo do processo coevolutivo com os morcegos. Então, por exemplo, geralmente a antera, geralmente cores fortes, elas são amarelinhas, brancas, tem cores bastante... deixa eu pensar o que mais. Elas têm um odor característico, pode ser inclusive um odor desagradável, né, muito forte. Então, sim, tem todo um processo coevolutivo entre flores e morcegos, e as plantas têm características
Ana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, é que deu uma travada no áudio. Se você puder repetir a última fala. Aí eu só reforcei que essa questão de que os morcegos passaram por esse processo evolutivo, então tem uma série de características especiais das plantas, das flores, para morcegos. A cor, elas abrem à noite, né? O formato da flor é uma série de especificidades. Ana, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô te ouvindo. De novo, deu uma travada e eu não sabia se você estava ouvindo ou não. Tem duas perguntas ali no chat, você consegue ver ali? Que essas foram mandadas agora. Senão eu posso ler também. Deixa eu ver aqui. Não, Marcos, lê para mim, para a gente não demorar muito. Pode ler. Pode deixar que eu leio. O Roger Armando Sambacanda, ele falou assim: olá, professora, sou estudante finalista do curso de Biologia na Angola. Gostaria de saber quais são as técnicas ou metodologias usadas para capturas de morcego para o estudo. Nós usamos diferentes neblina que são são redes bem fininhas que nós estendemos na mata e deixamos ali como um obstáculo, eles acabam se enredando e aí é feita a captura. Eu uso muito uma armadilha chamada Herp Trap, porque eu trabalho muito com abrigos, né? Então eu uso essa armadilha, que é uma armadilha de arpa, que a gente bota na saída dos abrigos, né? Então, por onde os morcegos saem do abrigo, a gente bem na rota de voo por onde eles saem, também é feita a captura. Existe também muitos trabalhos em cavernas, que a gente obstrui a saída dos morcegos dos abrigos com redes ou armadilhas de arpa, essas hair trap. Existe captura manual também em telhados e cavernas, mas uma metodologia também muito utilizada com morcegos atualmente estudos, né? Análise de sons emitidos, e então tem muitos pesquisadores que trabalham com acústica, trabalhar com a ideia de diversidade. Conseguiu me ouvir, Marcos? Marcos, não estou te ouvindo. Oi, perdão, tá me ouvindo agora? Agora sim. Desculpa, a gente conseguiu te ouvir sim. Eu só ia pedir para você desligar teu vídeo, que de repente o som melhora um pouco, tá? Tá desligado. Ah, tá. Perfeito. A Laura, ela fez um comentário aqui bem interessante. Nossa, como é lindo relembrar e saber mais sobre eles. Ela teve a oportunidade de estudar um pouquinho um pouco sobre eles, né, na identificação dos morcegos que tinham no acervo do Museu da Universidade Católica de Pelotas, né? E ela disse que agora lembrar, na verdade, conhecer é fascinante. Eu concordo com ela, principalmente nas metodologias que vocês estão usando com as casinhas lá. Eu achei fantástico, inclusive. Porque os europeus e os americanos, eles estão à nossa frente no manejo e conservação, e as bat houses, as casas de morcegos, é uma forma de disponibilizar abrigo quando a gente precisa fazer o manejo, né? Então, nós estamos testando isso na UFPEL com essa bat house, que é bastante grande, da área da Brasiliense, mas nós estamos dando a possibilidade de bat houses menores, tem poucos abrigos, ou quando se tem que fazer o manejo. Então, por exemplo, no momento que se tem que desalojar uma colônia que usa uma construção humana, se pode dar uma alternativa, né, para compensar a retirada de uma construção humana.
Então, porque nem sempre os proprietários eles querem conviver com os morcegos, ou existem algumas construções que eles realmente não podem ficar alojados, né? Então, nós vamos testar para ver qual a melhor estrutura, qual a melhor casinha, onde é que a gente disponibiliza, qual é as espécies que usam. Eu acho que tem bastante potencial esse trabalho, fazer conservação e manejo. Perfeito. Eu queria fazer um comentário da minha experiência, enfim, né? Na realidade, assim, eu sou um pouco suspeito, né, para falar com relação com esses animais que não fazem parte da fofofauna propriamente dito, né? Até porque eu trabalho com endoparasitas, a prof sabe, né? Então a gente tem essa dificuldade de convencer o pessoal de que esses bichos são lindos, né? Mas as fotos que você trouxe, a carinha deles eu achei incrível, na verdade. Eu não conhecia eles tão de perto, assim, também. E saber sobre isso é bem interessante. Será que eu consegui convencer vocês que é um grupo interessante? Pessoal, vamos colocar os comentários. O que vocês acharam? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Eu queria perguntar se vocês pudessem colocar no chat. Eu tenho muita curiosidade de saber o quanto vocês sabiam da informação que eu passei. Vocês podiam me responder? Vocês sabiam? O quanto vocês sabiam de tudo que eu falei? Eu gostaria muito de saber, se fosse possível. Pode falar, Marcos. Se alguém quiser responder, escreve no chat. Fale. Tá bom, eu vou falando. Eu só queria, na verdade, era mais ressaltar a importância dessas pesquisas e identificações regionais que sejam, né? Para a gente possa conhecer onde eles ocorrem, quais espécies ocorrem, né? Principalmente em relação a gente publicar esses artigos e poder construir esses livros como vocês estão fazendo, que é super importante, né? Que cada um faz um pouquinho e a gente acaba conhecendo a fauna como um todo. E também queria só finalizar com a minha experiência com eles quando eu trabalhava na empresa privada, deles se apropriarem desses locais que não são, não sei se posso dizer assim, não são naturais, né? Como os passafaunas da ferrovia, quando eu trabalhava, que são as estruturas que passam por baixo da ferrovia, né? Que eram túneis, e eles eram muito grandes, enfim, e tinha uma grande população sempre de morcegos se apropriando desse local. E aí eu queria perguntar, na verdade, se esses locais eles podem, de certa forma, contribuir para a alteração na abundância dessas espécies, né? No tamanho dessa população, causando, não sei, um desequilíbrio, digamos assim, positivo, negativo. Eu não sei se existe essa interação. Perdemos a oportunidade de fazer um estudo com essa tua experiência. Nossa, se a gente tivesse se conhecido antes, estudado esse aspecto. Mas, assim, ó, eu entendo o que tu quer saber. Sim. Sim, a minha resposta é sim. Só que, por exemplo, não existe um estudo sobre quais as espécies que ocupam esse tipo de estrutura, né? Esses passafaunas em ferrovias, em rodovias. A gente não, se tu fizeres uma revisão bibliográfica, a gente não tem esse trabalho. Não foi publicado. Então, perdemos uma oportunidade. Mas, assim, ó, eu acho que é muito importante a gente pegar esse gancho que tu colocaste e falar o seguinte. Desde que em todas as nossas atividades, nós alteramos os hábitats e a gente, ao longo, né, do tempo, né, com a alteração dos hábitats, com a destruição e fragmentação dos hábitats naturais, com a introdução de estruturas que nós construímos, com a mudança de corpos d'água, com a retirada de árvores e a introdução de lavouras, nós mudamos o tempo todo os padrões de diversidade, não só dos morcegos, né, Marcos, mas de todas as espécies. Então, no momento que nós urbanizamos e construímos uma cidade, nós estamos favorecendo algumas espécies e prejudicando outras. Então, por exemplo, por que Tadarida brasileira é tão comum no Rio Grande do Sul? Porque ele é um morcego oportunista que gosta de urbanização e de cidades, né? Então, ele se torna superabundante e, ao mesmo tempo, nós perdemos várias outras espécies que não toleram a destruição e fragmentação de hábitat e a urbanização. Então, no momento que a gente constrói uma estrada e constrói passafauna, nós vamos ter, no mínimo, dois efeitos, Marcos.
Com certeza algumas espécies de morcego vão morrer atropeladas, porque eles não têm completa de... Não é um mamífero terrestre que sempre vai usar o passa-fauna, então vai ter atropelamento, tu vai ter um impacto na fauna, e por outro lado, tu disponibiliza abrigo. Todas as espécies vão usar esses abrigos? Não, algumas. Então, tu tá favorecendo algumas espécies. E assim nós vamos mudando o mundo, né, gente? A mão do homem, e com todas as nossas atividades, nós prejudicamos algumas espécies e favorecemos outras. O planeta inteiro está se tornando um lugar onde algumas espécies desaparecem e as, digamos assim, generalistas, mais resistentes, vão tomando conta do mundo, né? Concorda? Com certeza, exatamente era essa a minha dúvida. Uma das minhas maiores frustrações, na verdade, era que eu não conseguia ver, né? A gente não consegue ver eles, enfim, voando. Ó. Durante o dia, quando eu tinha que passar por esses passa-fauna, eles acabavam se movimentando, né? Aí eu não conseguia ver, eu não sabia quem que eram também, não tenho conhecimento com as espécies de morcegos. Mas tem bastante, eles se apropriam bastante desses locais. A Sofia aqui, ela disse que gostou muito da palestra, ela tem 14 anos e se interessa muito por morcegos e quer estudar cada vez mais sobre o assunto. A Isabela... que a Sofia escreveu, parabéns, Sofia, vem fazer biologia na UFPEL e trabalhar comigo. Você está conseguindo falar? A Isabela, estudante de odonto, totalmente leiga no assunto, mas achou super interessante tudo que foi tratado na palestra, ela adorou. Que legal. A Sofia ali, como ela pesquisa muito sobre morcegos pela internet, ela já sabia de várias informações que foram ditas. Mas acho que a maior parte das pessoas é muito desinformada sobre eles. Sim, a prof pode falar melhor do que eu, mas assim, com certeza isso que você falou é uma verdade. É uma pena, né? Porque essa desinformação, ela prejudica muito os morcegos, né? Sim. Acho que se as pessoas tivessem um olhar mais carinhoso em relação ao grupo, a gente teria menos impacto. Mas, assim, no geral, não só de morcegos, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais tolerante, mais compreensível em relação à fauna, e pensar que muitas vezes a situação em que a gente tem conflito com a fauna, reações negativas com a fauna, geralmente, né? Sim, sem contar que também a mídia também não nos ajuda, né, nessa questão, né, nesse sentido, assim, que entrega essa informação em massa, né, eles também não nos ajudam, de certa forma. A Luciana ali, ela disse que adorou, lembrou das aulas e aprendeu a achá-los eles lindos através de você. Abração, ela mandou. A Laura poderia, ela disse que se você poderia comentar algo sobre o livro que está sendo lançado e o enfoque dele principal, qual que vai ser. Então, são os morcegos do Pampa do Rio Grande do Sul, tá pronto, já entregamos para quem, no caso, encomendou esse livro, né? Ele é uma compensação ambiental para a construção de parque eólico no Rio Grande do Sul. O livro está pronto, mas como tudo que envolve licenciamento ambiental, né, Marcos, empresa, mas o livro está pronto e entregamos. Então, nós fomos contratados, né? Eu e a Marília Barros, que é minha parceira na pesquisa, fomos contratados para escrever um livro como compensação ambiental de impacto de parque eólico no Rio Grande do Sul, e eu estou esperando que eles tomem a providência, imprimam, e aí nós vamos distribuir. E aí eu mando um para a biblioteca de vocês, Marcos. Ai, muito obrigado, adorei. Olha só o Roger, eu adorei o que ele falou ali, ó. Pessoal, eu não sabia nada sobre morcegos. O Roger que tá falando, né, Roger? Agora ele está decidido em fazer uma pesquisa sobre os mesmos ali na Angola. Ele achou fantástico e gostaria do e-mail da prof. Tá bom, fico feliz. Posso colocar o teu e-mail aqui no chat, prof? Pode colocar. Tá, eu já vou passar aqui para vocês. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu só achar aqui teu e-mail rapidinho, que eu já disponibilizo ali. Uma coisa que essa palestra eu quis passar muitas informações, eu tinha muita coisa para falar. Uma coisa que eu queria finalizar, uma última coisa que eu queria falar, que é uma coisa bem negativa, é que o Rio Grande do Sul, ele tem o tamanho de alguns países da Europa. O Rio Grande do Sul é um estado grande, não é um estado pequeno, ele é bastante grande. E uma das
dos fatos bem importantes que eu queria passar para vocês sobre o Rio Grande do Sul, principalmente sobre o Pampa, é que existem vastas áreas do Pampa em que nunca foi feito nenhuma coleta de morcegos, em que não existem estudos. Existem poucos pesquisadores, poucas pessoas coletando. Então, basicamente, todo o Pampa gaúcho é uma grande região sem coleta, né? Eu moro aqui, eu tenho coletado aqui, tem muito trabalho para fazer aqui. Mas, por exemplo, o extremo sul e o oeste, existe muito pouca pesquisa, então tem muita coisa para ser feita, né? E com certeza uma vida não basta, então a gente precisa ainda. A conservação, ela passa pela pesquisa. Ainda mais quando os estados contemplam mais de um bioma, ainda as regiões decótones, né? Então, a gente pode ter uma diversidade muito grande que a gente nem conhece. E se a gente não conhece, não tem como conservar. O Paulo colocou ali que durante os anilhamentos, algumas vezes capturamos morcegos à tardinha, no Taim, né, na reserva do Taim. Uma lástima não conhecer as espécies para poder identificar. Tá. O Paulo das aves, né? Claro. Oi, Paulo, tudo bom? Vamos trocar as informações, me manda um e-mail, vamos trocar o contato. Assim, o Taim é uma das minhas áreas de interesse e eu comecei o projeto lá, mas acabou sendo um projeto de mestrado, de projeto, mas eu tenho muito interesse em sair e planos assim de trabalhar lá no futuro bem próximo. Se tu quiseres fazer um contato comigo, a gente pode se ajudar. E claro, né, quando a gente captura um animal, dá uma vontade de saber o que é. Mas, assim, muitas vezes morcegos em sentidos é difícil. É difícil porque tem espécies muito parecidas e muito semelhantes. Lá tem muito miotes. É uma área de coleta bem interessante. Conseguiram compreender, pessoal? Ficou um pouco ruim o áudio, mas acho que deu para entender, né? Vocês não me ouviram? Não, ouvimos sim, prof, só que ele tá um pouquinho com interferência, mas não teve problemas, não. Acho que deu para entender bem. Eu, pelo menos, consegui compreender. Não consegui. Eu acho que eu conheço de longa data de nome, né? Tu tem trabalhado com as aves. E eu falei que eu tenho muito interesse no Taim. Eu comecei um projeto lá que não foi adiante, mas eu acho que a gente poderia trocar contato e fazer uma parceria aí. Então, anota meu e-mail, me manda o teu contato e vamos conversar. Eu tenho muito interesse no Taim. Quem sabe a gente começa a identificar esses indivíduos. Perfeito. Paulo, se você mesmo assim não conseguiu entender a prof, pode mandar um e-mail para ela, né, fazendo favor, que daí ela responde, claro, com o maior prazer. Certo, pessoal? O e-mail do professor está ali, tá? Quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, por gentileza, pode mandar e-mail para ela. A gente vai caminhando para o final aqui da palestra. Eu só gostaria de ressaltar a importância de vocês se inscreverem ali em cima nos links que foram enviados. Ana, por gentileza, pode enviar os links novamente. Link para inscrição, tá? Para certificação. E, por gentileza, se vocês puderem responder ao nosso link de satisfação, nossa pesquisa de satisfação, é muito importante para que a gente melhore cada vez mais e traga mais oportunidades para vocês. Professora, desde já, né, desde sempre, muito obrigada pela disponibilidade, adorei a palestra, adorei todo o conteúdo, acho que o povo também gostou bastante, depois eu também te passo feedback, tá? E fiquem à vontade, no geral, né, enviarem e-mail para o prof. Marcos, eu quero te agradecer. Eu, o professor Marcos, nos conhecemos no Uruguai, no congresso, né? Isso. E eu ver como esse congresso é importante, né, Marcos? Com certeza, isso que até esqueci de falar disso, né? Esses congressos são extremamente importantes por conta disso também, né? Olha, eu te agradeço por ter lembrado de mim e pela oportunidade.
Eu estou sempre à disposição para falar de morcegos, tá? E encontrar morcegos em passagem de fauna. Vamos coletar. Vamos conversar sobre isso mais adiante. Eu tenho, inclusive, as localidades onde eles são encontrados, porque eles entraram nas estatísticas. Inclusive, eu tenho dados, acesso aos dados ainda, se eu bem me lembro. A gente conversa sobre isso. Tá certo, então. Obrigadão, prof. Obrigado, pessoal, pela participação. Não esqueça que amanhã de manhã temos mais. E de tarde também. Obrigado, Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.